Culturalmente, nós somos sugeridos de que a gente é uma experiência de humanidade configurada pelo que a gente aprende como cultura. E estabelece uma divisão entre cultura e natureza. As plantas habitam essa natureza. As plantas vêm de um lugar remoto, a natureza. E nós, os humanos, produzimos cultura. Essa ideia de que a gente produz cultura, separado da natureza, ela pode estar na base do estigma que considera que algumas plantas são malditas e que outras são muito bem-vindas. Vocês já pensaram alguém proibir o cultivo de trigo? E se a gente difamar o trigo? Difamar o trigo. Quando a gente lembra que a maconha foi domesticada lá no início do Neolítico, que a gente tem pelo menos 9.000 anos de experiência com a maconha, fica mais fácil de entender por que tem tantas variedades úteis. Tem maconhas que vão te levar ao riso, tem maconhas que vão te levar ao sono, tem maconhas que vão te levar ao trabalho extenuante, animado, entusiasmado, tem maconhas boas para parir, tem maconhas boas para quase tudo, assim como tem cachorro bom para quase tudo. A proibição da maconha é um desrespeito a inúmeras gerações de ancestrais que realizaram esse trabalho, que nos deram de presente, falaram, tá aqui, ó. Bom, a evidência científica começa em 1843. Está aqui o paper do O'Shaughnessy. E o que faz com essa informação? No início, usa. Maconha foi utilizada francamente no século XIX, na farmacopeia. Mas aí, quando chega no século XX, essa informação é jogada para debaixo do tapete. 20 de setembro serão 3 anos da morte da Agatha Félix no Complexo do Alemão. E foi morta dentro da Kombi escolar. Essa é a consequência da guerra às drogas. É a morte para pessoas que nem ao menos sabem do que se trata. A cannabis é uma revolução na medicina para muitas áreas diferentes, mas no caso da oncologia é uma revolução muito profunda. Aí quando se combina a radioterapia com os canabinoides, o tumor praticamente não cresce. Para muitos tipos de dor, a maconha pode ser quase que a única saída. O que aconteceu nos últimos 20 anos é que os canabinoides entraram pela porta da frente da biologia e, portanto, entraram pela porta da frente da medicina. Meu nome é André Felipe, eu sou médico de família e comunidade, já há alguns anos aí nessa caminhada de aprendizado com essa planta incrível que é a cannabis medicinal. Hoje nós estamos aqui no congresso juntando vários especialistas de diferentes áreas, pacientes. Vamos chamar ao palco Ana Maria Gasmuri, deputada do Chile, por favor. Casi 60% del mercado de cannabis en Uruguay es legal, 100% legal. Desde aquí ya en el ámbito político, por primera vez tenemos muchos parlamentarios totalmente comprometidos con avanzar en este sentido. Começamos a fazer o óleo e aí nós fomos presos com 6 litros de remédio e 100 gramas de planta. E fomos condenados a 7 anos e 7 meses de prisão. Eu fui presa, mas fui solta. E aí Márcio ficou, está até hoje preso. Eu cheguei até hoje porque ontem eu estava visitando ele. Uma planta que Deus criou, foi proibida pelo homem de uma maneira que não, dentro do meu ser não compreendo, porque Deus deu livre-arbítrio para o homem e o homem proibiu uma planta que alivia a dor e o sofrimento do próximo. Eu acho que eles pensavam que ia chegar a encontrar uma boca, uma biqueira, ou sei lá, o que eles pensavam que ia encontrar lá dentro de casa, né? E tava eu e o Samuel. E o policial chegou bravo, falou assim, olha, eu quero seu celular, tem maconha aí dentro da sua casa. Eu vou falar uma coisa, eu sou uma ativista a favor da cannabis. Eu não tenho medo da polícia. Eu não tenho...
pelo contrário, eu me orgulho de ter pé de maconha no meu quintal. Eu acho que todo mundo devia ter. Eu sou a professora Mayara de Queiroz, sou de Salvador, sou da Secretaria Estadual de Saúde da Bahia. Estou muito feliz de estar nesse evento, falando um pouco de tradicionalidade. E na Farmacopeia Brasileira, primeira edição, que é uma das farmacopeias que continha o maior número de plantas nativas, né, em torno de 200 plantas nativas brasileiras, você tem aí formulações, né, à base de cannabis com suas indicações. Então, cannabis sativa, cannabis índica, solução, gotas, preparos para tosse, para asma, para catarro. Analgésico, anti-inflamatório, embora o CB1 também tenha. Então, hoje você tem um sistema endocannabinoide, quer dizer, tem um sistema colinérgico, dopaminérgico, você tem um sistema que está produzindo a substância que ativa esse receptor. Eu não preciso fumar maconha, eu estou produzindo substância que estimula esse receptor e isso tem um processo de neurotransmissão. A gente se afastou desse conhecimento, dessa utilidade, dessa funcionalidade e agora a gente está vivendo esse tempo de desconstruir essa narrativa proibicionista, que é uma coisa que predominou nos últimos 100 anos, né? Para a gente mudar essas cabeças, fazer essa revolução de mentes, a gente precisa dos encontros. A capoeira foi proibida muito mais tempo do que a maconha. Ela foi proibida de 1890 até 1937. A maconha só vem ser proibida em 1926. E um dos motivos que eu fui chamado aqui é para fazer esse paralelo de como que os hábitos dos negros, dos pretos, dos indígenas é colocado em questionamento, é marginalizado. E os costumes das pessoas escravizadas, na sua grande maioria, estavam inclusos o samba, a capoeira, as religiões de matriz africana e o, não por todos, mas por diversos, o uso da maconha ou do pango ou do fumo de Angola, como era conhecido. Eu venho já de um histórico de muitos problemas psicológicos relacionados à ansiedade, depressão, relacionados à fobia social, e eu venho tratando isso desde os 12 anos de idade. Hoje eu tenho 27 anos, né? E depois de tentar de tudo, chegar a tomar 6 medicamentos em paralelo, eu comecei a fazer o uso da cannabis medicinal, inclusive por indicação da minha mãe, né, que fez o curso do Pariticão, e falou, olha, talvez isso possa te ajudar. A maioria dos pacientes hoje que nos buscam são pacientes refratários à medicina tradicional, às terapias tradicionais, tá? Será que é necessário o paciente esgotar todas as alternativas terapêuticas para ter acesso a cannabis? Eu não sei se você reparou essa história da cannabis no tempo que a gente colocou aqui, e aí a gente deixou ali um espaço, o futuro da cannabis medicinal depende da sua luta. O que eu sonho para o futuro é que as crianças nas escolas já comecem a aprender sobre o sistema fisiológico endocannabinoide, sobre a planta cannabis e todas as plantas medicinais. Desmistificar isso, a gente conhecer e deixar que essas plantas e a ancestralidade delas nos ensinem o que a gente precisa aprender. E hoje eu fui descobrindo ontem, através do Jean, que não é a droga, ela é um medicamento, é medicina, é uma erva, é uma planta. Porque lá atrás eu só olhava para ela, porque a própria mídia só passa pra gente que ela é droga. Um presente. Obrigadão. Eu estou me sentindo muito bem, muito acolhido aqui, muita gente veio conversar, apoiar. Então, acho que acolhimento mútuo seria a minha palavra de ordem desse evento aqui. Existem outros mecanismos de atuação do canabidiol que estão sendo muito estudados, que explicam como ele pode ajudar nesse efeito analgésico e anti-inflamatório. É mais prudente você começar com um extrato que tem o CBD como canabinoide dominante. A cannabis surge como uma ferramenta que eu começo a usar a partir de 2018. Os médicos prescrevem, chega no dispensário a receita e o paciente leva então o medicamento gratuitamente. Que regula a inflamação, que regula diversos comportamentos, né, a adesão social, né, em relação à ocitocina, a dopamina, a serotonina, a acetilcolina. Falando especificamente um pouco de alguns canabinoides, assim, eu acho que o grosso do que se prescreve para autismo hoje em dia tem a ver com THC
E do ponto de vista clínico, a gente vê que a cannabis tem um efeito antidepressivo. Aplicando a proteína viral e o LPS, a gente tem aumento de citocinas pró-inflamatórias. Agora que começaram as grandes pesquisas, muitas coisas vão ser descobertas. A gente usa muita luz para complementar uma planta que, se a gente talvez adaptasse ela melhor para o ambiente, né, ela não precisaria de tanta luz. Pois é, mas você tem que adaptar e manter a química. Né? Como eu falei, Exatamente. Como é uma expressão fenotípica, isso varia muito, né? Então você trazer para uma condição de menos luz, você pode produzir coisas completamente diferentes. Então a gente pode saudar essa planta como uma entidade não humana, mas que nós acolhemos com reverência, né? Com respeito e sabendo que ela, para algumas pessoas, ela é a única maneira de passar a vida sem tanta dor, mas que para muitas pessoas ela é também a via de acesso a uma transcendência, a um contato com outra experiência, com outros estados de consciência.